É privilégio para mim estar aqui nesta noite, não é? Comemorando com a SAF esses 54 anos de trabalho, de luta, mas também com certeza de muitas vitórias, não é? Grande bênção, o trabalho da SAF nos desafia sempre. Então, parabéns às nossas irmãs, as que já passaram, as que estão aqui com o bastão na mão, né, conduzindo esse projeto, as que estão chegando, que estarão chegando, não é? O desafio aí para que possam se chegar às demais, para ser de fato auxiliadoras do Senhor primeiramente e depois da igreja do Senhor Jesus. Quero agradecer o convite da igreja através da irmã Célia, e tivemos já um tempo precioso ontem lá no culto de missões da federação, com a qual tivemos 4 anos de parceria oficial. Mas, como eu disse para as irmãs, a nossa parceria de amor e de comunhão não se encerrou, não é? Vamos continuar juntos na causa do Senhor, na obra do Senhor, não é? Deus tem os seus planos e Deus vai nos conduzindo na sua direção. Trago o abraço da minha esposa Mariana, e ela gostaria de estar também, mas por causa dos compromissos, estamos acompanhando a nossa filha, que é missionária também da PMT, que veio ao Brasil apenas por 3 meses, quase 4 meses apenas, para um tempo de férias e um tempo conosco, uma cirurgia e tratamento de saúde que fizeram lá no Hospital Presbiteriano Dr. Gordon, que tem sido de grande bênção para os missionários, para os pastores também. Só que a cirurgia atrasou bastante por causa da Covid. Ela chegou e, quando fez as primeiras consultas, pegou Covid, ficou 10 dias de quarentena. Aí, quando ela recuperou, fez os exames, o médico pegou Covid, aí é mais um atraso. Então, a agenda dela ficou super apertada para as visitas às igrejas, e nem vai dar conta de visitar todas as igrejas que precisava. E então, Deus nos trouxe para acompanhá-la e conduzi-la junto com as 2 meninas, porque o seu marido, o Denis, teve que voltar para a Índia no dia 11 já desse mês. Então, a nossa filha Celinda, ela tem as 2 meninas chamadas Zoé e Ania. E estamos nessa trajetória com ela, mas com isso Deus facilitou a nossa chegada até aqui, porque chegamos na quinta-feira lá no sul de Minas, então dali para cá ficou bem pertinho, para a gente chegar até aqui. E amanhã já retorno para lá para continuarmos a nossa jornada. Então, eu já estive na igreja, então os irmãos já conhecem o nosso trabalho, e eu posso até dizer que a situação é praticamente a mesma de quando nós estivemos aqui há 3 anos. Continuamos o nosso trabalho ali na região de Santarém, no Pará, atendendo as igrejas indígenas que nasceram, principalmente a partir do Suriname, depois voltaram para o Brasil, enquanto estamos lutando pela reabertura do trabalho entre o povo Zoé, de onde saímos em 91. Ainda estive em Brasília em 2 reuniões, agora no mês de julho e agora no mês de agosto, tentando conseguir a autorização. Estávamos conseguindo a autorização para visitarmos a aldeia e ouvir a comunidade, mas aí veio a pandemia e tivemos que esperar 2 anos, e agora retomamos o contato e estamos esperando uma resposta positiva, mas nessas conversas que tivemos não foram muito animadoras, não. Mesmo tendo um governo cristão, uma diretoria aberta ao diálogo conosco, mas os bastidores ainda são bastante contrários, né? A estrutura da fundação ainda é bastante contrária à obra de Deus. Então, eu peço que os irmãos continuem orando por nós, para que o povo Zoé tenha a oportunidade logo de ouvir o Evangelho, de receber a tradução da Bíblia. E durante esse período da pandemia, nos concentramos na reanálise da língua, a reavaliação da língua, da fonologia, da gramática. Publicamos os materiais que já tínhamos trabalhado antes,
e agora formatamos uma proposta ortográfica para que, quando pudermos estar com eles, já começar a preparar também o processo educacional, a alfabetização, para que eles possam ler a palavra de Deus. E quanto às outras etnias, o apoio às igrejas também ficou limitado por causa da pandemia, e Deus nos deu a oportunidade, apenas nesse tempo, de acompanhar aqueles que vinham à cidade, recebê-los em nossa casa, hospedá-los, ou reunir com os que estão morando na cidade, também visitar a casa de saúde indígena. Então tivemos esse apoio a eles ali na cidade. Mas, se Deus permitir, tudo está caminhando para que em novembro nós retomemos as nossas viagens para as aldeias. Então esse é mais um motivo de oração que eu deixo com os irmãos, com as irmãs aqui nesta igreja. Então, sendo um dia de festa, um dia de adoração a Deus, pelo aniversário da SAF, eu quero convidar os irmãos a abrir comigo suas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículo 28. Versículo 28. Eu até me enganei quando o irmão que está, eu acho que está na mídia ali, perguntou o versículo, eu falei 38, mas é 28. É um texto bastante conhecido nosso que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós, reformados, nós abraçamos bem essa ideia, né? Que somos chamados com um propósito específico. E qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Qual é o propósito de Deus para a SAF, das igrejas presbiterianas do Brasil e até do mundo? É muito comum nós ouvirmos em vários segmentos essa expressão: Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Muitas vezes é dito até de maneira bem corriqueira, mas, de fato, é também uma boa proposta de abrir um diálogo para evangelizar as pessoas, não é? Mas nós sabemos que Deus tem um propósito, sim, maravilhoso para a vida de todo mundo. Deus tem um propósito para a vida do seu povo, principalmente, não é? E é sobre isso que eu quero compartilhar nesta noite com as nossas irmãs da SAF e com todos que estão aqui. Qual o propósito de Deus para as nossas vidas e, especificamente, qual o propósito de Deus para as irmãs da SAF? Os nossos irmãos, em tempos passados, reunidos na Assembleia de Westminster, eles elaboraram o nosso catecismo, não é? Lembra? Quem lembra do catecismo aqui? Não muita gente, não é? Eu sou ainda do tempo do catecismo, que a gente decorava o catecismo na escola bíblica dominical. E é tão importante que até hoje ainda lembro de muitas das perguntas. A principal delas é a primeira pergunta: qual o fim principal do homem? Qual é a resposta? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em outras palavras, glorificar a Deus e experimentar a vida de Deus para sempre, não é? Então, é uma vida plena com Deus, né? Glorificando a Deus e experimentando Deus em nossas vidas. E aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos 4 períodos na história da humanidade em que este propósito foi revelado. Primeiro, para começar, nós vamos lá para o primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Versículos Gênesis 1, 27 e 28, que diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, qual foi o propósito de Deus neste momento, no ato da criação?
criando o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Não apenas o homem, sexo masculino, mas o homem em termos genérico, que inclui tanto o sexo masculino como feminino. Nas línguas indígenas com quem eu tenho convivido, na língua zoé e na língua tirió, existe essa especificação. E, inclusive, principalmente a língua tirió, onde a Bíblia já está traduzida, então está dito lá assim, Cantiré Wototocan, Kire Uarimaré. Em outras palavras, está sendo dito, em português seria, Deus fez o ser humano. O ototó é a palavra genérica para pessoas. E aí depois ele especifica Kiri, homem, Uari, mulher também. Então, fica mais fácil de entender esse versículo, não é? Na nossa língua nós temos essa confusão, porque a palavra homem é usada também em termo genérico, não é? Mas o fato é que Deus criou a sua imagem e semelhança, não só o sexo masculino, não só Adão, mas Eva também, embora Eva tenha sido criada a partir do corpo de Adão, não é? E o propósito de Deus foi maravilhoso quando ele fez assim. Então, o propósito de Deus naquele momento é que esse casal levasse por toda a terra a sua glória através da sua imagem. Por onde Adão e Eva andava, eles estavam refletindo Deus para os animais, para a natureza, um para o outro, e estariam refletindo depois para os seus filhos, para os seus netos, a imagem de Deus sendo refletida em toda a terra. Não há melhor maneira de expressar a imagem de Deus. E Deus me fez pensar também, lembrar de que Ele se revelou neste mundo através do seu Filho Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E o próprio Senhor Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então, a imagem de Deus foi revelada neste mundo também, no tempo próprio, na pessoa de Jesus Cristo. É a melhor figura para entendermos o que é o reflexo da imagem de Deus. E aí entra todos os aspectos da vida de Jesus, né? A sua santidade, a sua justiça, o seu amor, enfim, tudo o que expressa é o que é a imagem de Deus. E Deus colocou sobre Adão e Eva esse propósito de levar por toda a terra a sua imagem, encher a terra da sua glória, através da sua imagem que era refletida na vida desses seres criados. Mas no versículo 28 diz que era para eles multiplicar e encher a terra. Então o propósito de Deus é que a terra fosse cheia de pessoas também à sua imagem e semelhança, levando a sua glória. Os filhos também iriam refletir a imagem e a glória de Deus na face da terra. E também eles iriam refletir a glória de Deus através da administração da terra, de um governo justo. Inclusive, lá no livro de Provérbios nos diz que quando o justo governa, há alegria. E quando o ímpio governa, o povo sofre. E então, é nessa perspectiva que Deus propôs para aquele casal, sendo instrumentos de Deus, tendo um governo justo, glorificando a Deus, agindo com justiça e santidade na face da terra. Mas é interessante que quando Deus detalhou esse projeto de criação, lá no capítulo 2, versículo 7, diz que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente. Então, o fôlego de vida, Deus transmitiu a sua vida, e esse fôlego de vida foi transmitido à mulher que foi criada da sua costela. E no versículo 18 ele disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Então a ideia da SAF, sabe onde começou? Começou aqui. Deus fez uma auxiliadora, e ela não seria a única auxiliadora, as próximas viriam, né, através das suas filhas e das suas netas, dos seus descendentes. A ideia de auxiliadora, de sociedade auxiliadora, nasceu ali no Éden, no projeto de Deus. A mulher como auxiliadora idônea, sendo carne e osso do seu marido, e os dois sendo uma só carne, como Adão se expressou quando recebeu Eva como sua esposa. E por isso Deus disse, os dois unirão e se tornarão uma só carne. Deixarão pai e mãe e se unirão e se formarão uma só carne. Então, nesse propósito, o papel da auxiliadora já estava estabelecido ali. E Eva, então, passou a ser a auxiliadora de Adão. E a gente não sabe quanto tempo durou, não é, até que ela desobedecesse a Deus e Adão também. Mas um fato muito interessante é que os planos de Deus não podem ser frustrados, não é? Deus já sabia de tudo, já havia preparado o plano da redenção, já revelou a eles no ato da queda a vinda do Redentor, que nasceria de uma mulher como auxiliadora, e esse descendente iria resgatar a humanidade para que o plano de Deus desse continuidade. E algo que me chama muito a atenção é que no capítulo 4, depois que Deus havia instruído, tinha exortado, tinha instruído Adão e Eva, tinha sacrificado um animal para vesti-los, e como símbolo do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, não é? Então, é interessante que no capítulo 4 nós encontramos pelo menos 2 vezes Eva reconhecendo Deus como seu Senhor. Quando ela deu à luz a Caim, disse ela, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E depois, quando nasceu Sete, ela declarou também, Deus me concedeu outro descendente, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. E é interessante que não há nenhuma referência, eu até hoje não li nenhuma referência na Bíblia que Adão, depois da queda, ele tenha voltado a se referir a Deus. Mas pelo menos Eva, ela se referiu a Deus e reconheceu como Senhor. Então isso é uma possibilidade de que ela se arrependeu, que tenha se convertido ainda. Não sei, não posso garantir isso. Mas o fato que ela, como auxiliadora, com certeza, ela influenciou a vida dos seus filhos. E Abel não ofereceu o sacrifício que agradou a Deus, não foi aceito por Deus por acaso, mas ele com certeza foi instruído nos caminhos do Senhor e ouviu, talvez, de sua mãe o seu relato. Então, Eva teve a sua participação antes da queda e, quem sabe, até mesmo depois da queda, teve participação como auxiliadora. O segundo momento, nós vemos lá, na época do dilúvio, não é? Então, depois que o pecado atingiu a humanidade de maneira drástica, que Deus resolveu destruir toda a humanidade, então Deus chama Noé para preparar uma arca para salvar aqueles que crescem na sua palavra, crescem na promessa do Redentor. E quando Noé tinha 600 anos de idade, lá no capítulo 7, versículo 6 e 7 diz, tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, e ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E eu fiquei pensando, relacionando essa mensagem que eu já tenho pregado algumas vezes sobre o propósito de Deus com o aniversário da SAF, e eu fiquei pensando agora, Deus me fez pensar agora, né? Imagina se a esposa de Noé não fosse uma auxiliadora. Será que ele teria dado conta daquele projeto? Muito difícil, né? Pior ainda, se ela tivesse se recusado a entrar na arca, né? Viver com os animais sem tempo definido para sair dali.
Se ela tivesse, e também as noras de Noé também, não é? As esposas dos seus filhos. Ficou registrado claramente que ele entrou com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então, aquelas mulheres, com certeza, foram grandemente auxiliadoras naquele projeto. Eu imagino que elas colocaram a mão na massa mesmo, carregando madeira, preparando o betume, acendendo fogo lá para derreter o piche, né? O petróleo lá para calafetar aquela arca. Então, todo mundo colocou a mão na massa, com certeza, não é? Mas o fato principal é que elas também creram em Deus, creram na promessa de Deus e entraram na arca. Mesmo que não havia chuva na época, mas entraram na arca com eles, crendo que Deus iria mandar chuva. E com isso elas foram salvas e continuaram sendo cooperadores para que depois, quando Deus abençoou, no capítulo 9, verso 1, que Deus abençoa Noé e seus filhos e diz: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Então a mesma promessa, a mesma ordem dada a Adão e Eva foi dada agora a Noé e os seus descendentes. E então as mulheres continuaram também sendo cooperadoras, auxiliadoras do projeto de Deus, para que um dia o Redentor chegasse aqui e para que as pessoas fossem salvas pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O terceiro momento que nós encontramos, eu acho que todo mundo já adivinhou, não é? Todo mundo já sabe. Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abrão, lá de Ur dos Caldeus, e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a casa de teu pai. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem. Aliás, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Verso 5. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão. Então, imagina se Sara também batesse o pé e dizia: eu não vou sair daqui da casa dos meus parentes, né? Eu vou para uma terra que eu não conheço, né? Será que vale a pena fazer isso? Não. Até o apóstolo Pedro disse que ela era tão submissa que chamava Abrão de Senhor. Então, ela temeu a Deus, ela creu no projeto de Deus e ela foi extremamente auxiliadora de Abrão. Inclusive, enfrentou situações constrangedoras, né, por causa dos medos de Abrão, né? Por causa dos vacilos de Abrão, ela foi submissa e Deus, no seu cuidado, pela sua misericórdia, a protegeu. E apesar dela ter dado uma vacilada também quando sugeriu a Abrão que desse um jeitinho no projeto de Deus de ter um filho com a sua empregada, mas é a única referência praticamente negativa que a gente encontra na Bíblia. E aquele momento que ela riu, porque ela duvidou um pouco da promessa de Deus, mas foram apenas esses dois momentos. Mas, embora o texto sagrado não fala muito sobre ela, mas nós sabemos que Abrão só pôde cumprir o propósito de Deus, de ter aquele filho, de conduzir aquele filho para ser o seu herdeiro e um dos patriarcas, aliás, o segundo patriarca e depois o pai de Jacó, que deu sequência, de onde vieram as 12 tribos de Israel, dos seus filhos. Então, Sara foi, de fato, a auxiliadora de Abrão. Se ela não fosse auxiliadora, ele não poderia ter cumprido o propósito de Deus na sua vida. Então, o papel de auxiliadora é fundamental. E o quarto, aí a ela se agrega outras mulheres no Velho Testamento. Temos tantas histórias, não é? Como Ana, como Ruth, e a própria Raabe, não é, que se converteu ao Deus de Israel e depois se tornou a trisavó do rei Davi, Ruth, a bisavó do rei Davi, Ana, que foi a mãe de Samuel, e tantas outras mulheres que foram, de fato, auxiliadoras no reino de Deus.
e Deus usou todas essas vidas. E por fim, chegou na plenitude dos tempos, quando Deus enviou o seu Filho, e é interessante que diz, enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. E aí nós vemos a história na vida de Jesus, Deus usando como auxiliadoras ali a Isabel, que foi a mãe do profeta que veio preparar o caminho do Senhor, João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor, depois Maria, que se tornou a mãe do nosso Salvador, instrumento de Deus para que o nosso Salvador viesse a este mundo, e daí por diante vamos percebendo, lá em Lucas capítulo 8, ele menciona que Jesus andava com os seus discípulos e com eles estavam algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cuse, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Então, muitas vezes é destacado os discípulos andando com Jesus, os 12 apóstolos andando com Jesus, mas essas mulheres estavam constantemente com eles, fazendo o trabalho que a SAF faz, exatamente o trabalho da SAF, né? Apoiando o ministério do Senhor Jesus, apoiando os discípulos apóstolos que estavam andando, pregando o Evangelho. E elas foram, de fato, abençoadas. E tantas outras, né? Como o pastor já mencionou, Marta, Maria, outras mulheres ali, Dorcas, né, posteriormente, e Priscila, com Áquila, que exerceram o ministério. E depois o apóstolo Paulo cita também as mulheres que eram hospedeiras, que a igreja funcionava na sua casa. Então sempre houve esse movimento de mulheres auxiliadoras. Não tinha esse nome SAF naquela época, mas era exatamente isso, né? Aquelas que auxiliavam o ministério do Senhor Jesus, o ministério dos apóstolos. E é muito interessante notar que quando Jesus foi à cruz, quando Jesus foi preso e levado a julgamento, e depois à cruz, quem é que estava próximo de Jesus ali, ao pé da cruz? Dos apóstolos, apenas João parece que ficou registrado. Mesmo no julgamento, João foi pertinho de Jesus, né? Mas Pedro seguiu de longe. Pedro, que era o tão corajoso, seguiu de longe. Mas João o introduziu, inclusive, ali no pátio, quando ele negou. E lá ao pé da cruz, o único apóstolo que estava lá era João. Mas lá em João capítulo 19, é mencionado que junto à cruz estavam a mãe de Jesus, mulher fiel, né? Desde o seu nascimento até a sua morte. Ela seguiu os passos do seu filho porque ela entendeu o plano de Deus. A irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. E aí menciona João, o discípulo amado, quando Jesus entregou Maria aos seus cuidados. Então as mulheres estavam presentes. E quando Jesus ressuscitou, foram as mulheres que prepararam os perfumes, os aromas para embalsamar a Jesus, e foram as privilegiadas em receber de primeira mão a notícia da ressurreição do Senhor Jesus. Então, vale a pena, realmente, para vocês, irmãos, ser auxiliadoras. É privilégio ser auxiliadoras do reino de Deus. É privilégio da igreja que tem uma SAF ativa. Coitado do pastor que não tem uma SAF para colaborar, né, como auxiliadora, né? O trabalho seria bem mais difícil. Vale a pena realmente servir ao Senhor, porque o propósito para todos nós, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, é glorificar a Deus e desfrutar da sua vida para sempre. Mas para isso, temos alguns detalhes desse projeto
esse projeto que precisa ser cumprido, para que a glória de Deus se reflita na face da terra. Hoje, o nosso papel é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu tenho sido desafiado, acompanhando o grupo da federação, o trabalho que as irmãs têm exercido nessa região. Então, as irmãs, parabéns pela sua dedicação. Eu sei que não é mérito de nenhuma de vocês, né? Porque nós não temos nenhum mérito em nós mesmos, mas é a ação de Deus nas suas vidas, é o Espírito de Deus que tem agido a favor de vocês. Vocês estão sendo uma bênção nas mãos do Senhor, e continue assim, que Deus continue abençoando a vida dessa SAF e das demais SAFs em nosso Brasil, nas nossas igrejas, para a glória e honra do Senhor. E sabemos que através disso somos também abençoados. As irmãs têm sido abençoadas pelo Senhor, e a gente percebe a alegria das irmãs em realizar essa tarefa da parte do Senhor. Então, Deus os abençoe e continue firme neste propósito. Amém.